Alô? Bom, nessa nossa quarta aula, nós vamos introduzir as ligações deslocalizadas usando uma teoria chamada teoria VB, que a gente viu na nossa terceira aula, teoria da ligação de valência, teoria VB. O que seriam essas ligações deslocalizadas? Bom, nas aulas anteriores nós vimos, né, que existem ligações que são localizadas. O que eu chamo de localizadas? Por exemplo, carbono, 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 hidrogênio. Por exemplo, aqui eu tenho o but1-eno, né, um alceno. Então essas ligações aqui, carbono 1, carbono 2, são ligações, vamos dizer assim, se você olhar, hidrogênio 7, carbono 1, são ligações localizadas, elas estão ali, né, localizadas. Mas vamos dar uma olhadinha nesse but1-eno aqui, por exemplo. Olha só que coisa interessante. Se você olhar a distância de uma ligação simples, carbono 2, carbono 1, quer dizer, carbono 2, carbono 1, que é uma ligação simples, tá? Sigma, né? Simples, você tem a distância de 1,54 aproximadamente, 1,536 Angstrom. Se você olhar uma ligação localizada, né, C4, C3, né, C4, C3, você já viu que a ligação dupla, né, uma ligação só, mas a ligação dupla, ela é mais curta, ela é de 1,342 Angstrom. Então são ligações localizadas e a gente já percebe que, na forma geral, uma ligação simples, ela é mais longa que uma ligação dupla. Mas vamos dar uma olhada no caso aqui, por exemplo, o característico, que é o nosso benzeno. O benzeno, ele tem ligações duplas e simples alternadas. Tá lá, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E aí você poderia imaginar, já que uma ligação simples, por exemplo, uma ligação do tipo C2-C3, né? No caso C2-C3, que seria teoricamente uma ligação simples, deveria ser maior do que uma ligação, por exemplo, C1-C2. E o que você observa é interessante. Todas as ligações, por exemplo, C2-C3, seria uma simples, tanto a C4, C5, C4, C5, quanto a C6, C1, tem 1,397 Angstrom. Esse é o valor experimental que você pode encontrar nesse site aqui, valores medidos experimentalmente. Tanto aquelas que teoricamente seriam as ligações duplas, né? C1, C2, C3, C4, C5, C6, também 1,3. Então, alguma coisa está acontecendo. Quer dizer, não é uma ligação localizada, né? É uma ligação delocalizada, de alguma forma, né? Essa aqui não é uma ligação simples. Isso aqui também não é formalmente uma ligação dupla. Então, como é que funciona isso? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós já vimos na aula passada, no início da quântica, que se você puder, por exemplo, desenhar, né, tridimensionalmente, né, se você desenhar tridimensionalmente, aqui no caso, o benzeno, você vai ver que todos os orbitais, né, aqui os orbitais, aqui é sp2, 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 o orbital P, né, o orbital P não hibridizado, eles são coplanares, e isso faz uma possibilidade que quando você tem uma ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, em geral, você pode que haja, então, vamos dizer assim, uma movimentação eletrônica. Observem, isso aqui é para você lembrar, tá, que isso aqui é um sentido de fluxo de elétrons, uma convenção. Isso aqui é um movimento de 2 elétrons, aqui no caso, se for meia setinha, seria 1 elétron. Então, tá aqui você estaria em movimentação de 2 elétrons. Depois, logicamente, você não pode aqui, no caso, fazer 5 ligações, você teria então movimentação de 2 elétrons, e aqui 2 elétrons chegando a essa estrutura aqui. Então, na verdade, qual das duas é efetivamente a estrutura correta para o benzeno? Nenhuma das duas a gente vai ver. Na verdade, o que é mais próximo da realidade seria o híbrido de ressonância. Quer dizer, na verdade, é como se nenhuma das ligações fosse nem simples, nem dupla. Fosse uma coisa entre o simples e entre o dupla. Por isso que o lado experimental ele era
né, que a gente viu anteriormente, né, as ligações eram todas iguaizinhas e todas elas eram mais curtas que uma ligação simples e um pouco mais longas do que uma ligação dupla. Então vamos ver o que quer dizer, isso é importantíssimo a aula de hoje sobre ressonância, que isso faz muita confusão, essa seta aqui de ressonância, que não é uma seta de equilíbrio, o que isso representa? Tá? Então olha só, bom, aqui eu estou vendo outros exemplos, por exemplo, aqui também aqui é uma dupla simples, aqui eu tenho um cátion, então se você tem um orbital vazio, então tem um orbital vazio também você pode, nessa dupla aqui na verdade ela pode estar, se você botar agora na estrutura de, aqui na estrutura de linha, na verdade essa dupla pode estar movimentando para cá, então qual é? A, B, qual é a melhor? Nenhuma das duas, porque você tem um sistema coplanar, onde você tem cada orbital sp2 da dupla, um elétron e um orbital vazio. Se esse sistema é uma exigência que os orbitais que vão fazer a ressonância estejam no sistema coplanar, e aí você pode, né, nessa seta de ressonância, você pode, né, um elétron, você tem a dupla aqui, você pode ter a dupla aqui, qual das duas? Ou nenhuma das duas, você tem então o híbrido de ressonância. Então aqui você tem uma carga positiva numa ponta, aqui você tem uma carga positiva numa outra ponta, a molécula é simétrica, então você poderia ter que o híbrido de ressonância seria, na verdade, a ligação não é nem simples nem dupla, né, você pontilha e pontilha, e aqui eu posso localizar como fosse mais meio e mais meio num lado, mais meio do outro, porque a carga total do cátion é mais um, né? O cátion é propila, né? Propenila, e aí você tem então mais um e menos um, ok? Esse é o ponto fundamental. Se você não conseguir entender isso aqui, se você conseguir entender isso aqui hoje, está ótimo, já fico feliz da vida. Olha só, o que é ressonância e o que quer dizer essas formas canônicas? Observe, é uma questão, aqui você tem um cavalo, é um cavalo aqui pastando, branco, e ele está vendo um cavalo aqui, desculpa, no caso aqui, uma zebra, tá? Uma zebra, e eles resolvem, então, no caso aqui, seria uma forma canônica A e outra forma canônica B. E quando é feito, então, a combinação das formas canônicas, você chega a um híbrido, eu botei entre aspas, o híbrido de ressonância, que isso existe, na verdade, ele tem características tanto de um cavalo branco quanto de uma zebra. Mas observem que é fundamental você entender que essa seta aqui é de ressonância, não é equilíbrio. Isso quer dizer o seguinte, jamais uma forma canônica ela é de vez em quando um cavalo, de vez em quando uma zebra, de vez em quando um cavalo, de vez em quando... Não é isso. Isso é o que, na verdade, isso aqui que é. Ele é eternamente isso. Isso aqui é o híbrido de ressonância, é o próximo da realidade. Percebeu bem a diferença? Não é um equilíbrio entre a forma canônica A e a forma canônica B. E sim, esse aqui seria a forma real que tem contribuições da forma A e contribuições da forma B. Se você entendeu isso aí, você já entendeu uma grande parte da nossa aula de hoje. Então, por exemplo, novamente aqui você tem, pode ser dupla, simples, dupla, ou aqui no caso dupla, simples e um par de elétrons não ligado. Então os elétrons, né, a movimentação preferencialmente dos elétrons não ligados que vão acontecer vendo para cá e vindo para cá, e agora você tem esses elétrons aqui. Agora já não é mais, isso aqui é uma estrutura aniônica, né? É uma estrutura aniônica, e aqui você pode representar dessa forma. Então você tem uma carga negativa aqui, uma carga negativa aqui, mas na verdade não é nem na forma canônica C, na forma canônica D, ela é meia, né? Meia carga negativa e meia carga negativa. Então esse aqui seria o nosso híbrido de ressonância. Outros, você vai ver quantas vezes forem necessários, no nosso livro você vai ter exemplos, por exemplo, o íon carbonato. O íon carbonato é CO3 menos 2. Aqui eu estou botando o menos 2, seria a carga negativa, e você pode escrever essa forma canônica, CO3 com os pares de elétrons, com a carga formal menos 1 e aqui menos 1, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Se houver um movimento eletrônico para esse oxigênio, você chega a esse aqui a ter menos 1, e se você tiver o outro movimento eletrônico, esse aqui sendo o menos 1. Qual delas, A, B e C, repetindo novamente, é a mais próxima da realidade?
Nenhuma delas. Na verdade, você tem o híbrido de ressonância, que é, efetivamente, se você puder desenhar, na verdade, essas ligações não são nem simples, nem duplas. Elas têm uma característica. Eu posso até, nesse caso, como ela é totalmente simétrica, eu posso até dar uma carga. Já que todo íon, né, ele tem a carga menos 2, e eu tenho que distribuir em 3 oxigênios, menos 2 terços, menos 2 terços, menos 2 terços. Ok? Alguns outros exemplos, por exemplo, esse aqui tem um ânion simples dupla. O movimento eletrônico chegou agora a duplas ânion. Então você está vendo uma dispersão, isso é importante. Estabilidade tem a ver com dispersão de carga. Então nesse caso aqui você tem dupla, dupla. Posso botar menos meio e menos meio, porque aqui são extremamente simétricas. Aqui, né? Esse carbono está com um par de elétrons e esse carbono tem um par de elétrons. Então eu posso botar aqui a carga no híbrido de ressonância menos meio. Porém, nesse caso aqui de baixo, já é diferente, porque nessa forma canônica C, o par de elétrons, carga negativa, está no carbono. Na outra, no movimento eletrônico, a carga negativa está no nitrogênio, que é mais eletronegativo. Então contribui um pouco mais, né, ao híbrido do que essa forma daqui. Então, na verdade, cargas negativas preferem se alocar melhor em átomos mais eletronegativos. Então eu não posso falar que é menos meio, menos meio. Então, como eu não sei, eu não vou falar mais de forma de carga formal, e sim carga parcial, que é representado como esse delta. Esse delta quer dizer variação de uma carga negativa. Eu não sei quanto é. E aqui eu tenho também, né, nesse caso aqui, uma variação. Aqui, ó, delta menos, delta menos. Professor, quanto é esse delta menos? Não sei. Só sei o seguinte: se eu somar quanto é esse delta menos mais esse delta menos, vai dar menos 1, certo? Porque o íon como um todo é menos 1. Mas sei lá, pode ser menos 0,8 aqui, menos 0,2 aqui, menos 0,7 aqui, menos 0,3 aqui. Vocês estão entendendo? No computador dá até para fazer a conta, mas inicialmente eu não sei. Se eu não posso dizer, como nesse caso aqui, qual é o valor, eu boto então variação da carga, que é representada como delta. Novamente aqui, nós temos aqui vocês vão ver um enolato, né? Um enol. Aqui no caso, um enolato, a carga negativa está no carbono e movimentação eletrônica deixando a carga negativa no oxigênio. De novo, eu posso imaginar que a carga negativa no oxigênio, ela contribui mais. Não quer dizer que ela só é a F, não. O híbrido é a mistura. E eu não sei quanto é que pesa. Então, provavelmente, a densidade está mais no oxigênio do que no carbono, mas eu não sei quanto. Então, eu boto delta menos e delta menos. Ok? Então, cargas parciais a gente usa para quando as moléculas, você não sabe qual é efetivamente o número. Só usa o número quando é totalmente simétrico, então não tem como, você pode até imaginar o valor numérico, né, da sua carga, somando, dando a carga total do íon. Tá? Mais alguns exemplos aqui, por caso do butadieno, né, aqui tem a carga positiva, dupla, seria então uma forma de ressonância no caso do butadieno, onde você está botando a carga, essa dupla, simples dupla, veio para cá, então aqui ficou uma lacuna de elétrons positivo, e o elétron veio para cá, ficou negativo. Então isso acontece, só pode acontecer quando tiver coplanaridade, quase paralelismo de orbitais, né, o ângulo desses diedros, né, na verdade, são coplanares, estão próximos de zero, né? Quer dizer, o ângulo aqui, se você observar o ângulo aqui, proximamente de zero, aí você tem a coplanaridade. E aqui estaria então o nosso híbrido de ressonância, que teria então a participação, já não posso, delta mais e delta é menos, logicamente seria esse o híbrido. Mais exemplo aqui, agora tem um oxigênio, não é mais dupla, agora é par de elétrons, simples, dupla. Então aqui a movimentação veio para cá, eram 2 pares de elétrons, quando você fez a dupla ficou com um par de elétrons. Lembra que a gente pode calcular a carga formal? A carga formal aqui, no caso, é mais 1. Lembra lá na nossa segunda aula que nós fizemos esse tipo de cálculo de carga formal? Então, é importante você dar sequência a esse curso e você pode calcular a carga formal aqui e aqui, né? E você então tem o híbrido, que seria
delta mais e delta menos seria o nosso híbrido. Um detalhe importante é o seguinte: todas as formas canônicas têm que ter o somatório de cargas igual. Por exemplo, essa aqui é totalmente neutra. Essa aqui, ela tem oxigênio positivo e negativo, mas o somatório de cargas aqui, menos e mais, dá igual a zero. Isso quer dizer o seguinte: as cargas é polar, quer dizer, tem oxigênio positivo e negativo, mas o somatório não pode ser diferente. Todas as estruturas aqui, menos, mais, neutro. Isso é importante, não é uma particularidade dessa teoria. Vamos ver agora aqui, no caso, a anilina, né? Nossa anilina, ela tem agora um par de elétrons não ligado que está conjugado, né? Tem uma ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Se você observar isso aqui em termos de geometria, você vê que esses orbitais não ligados, né, se você deitar, ela está numa posição assim bem deitada, ela está coplanar com o sistema π do anel aromático. Então pode haver ressonância. Então aqui são as estruturas todas canônicas. Vamos devagarinho tentar entender. A gente sempre começa pelo par de elétrons não ligado, preferencialmente quando ele existe. Senão você começa pela dupla, pela ligação dupla. Mas nesse caso tem um par de elétrons não ligado. Então, vamos lembrar, né, que tem um movimento sempre, o elétron que se movimenta, né, da onde é a posição. Então o posicionamento vem daqui. Então olha lá, esse par de elétrons fez uma ligação dupla, mas aqui já tinha 1, 2, 3, 4. Se fizer uma ligação dupla aqui, não pode ficar com 5. Então, logicamente, você tem que essa dupla é representada nessa posição. Então você tem, nesse caso aqui, na verdade, essa aqui está levando a essa aqui, observe, tá? Houve uma troca aqui, né? Mas dá para você entender. Olha só, par de elétrons veio para cá, você chegou a essa, tá certo? Essa aqui, ó, dupla, ok? Essa dupla aqui. Agora, outro movimento, essa aqui vem para cá e essa aqui vem para cá. Opa, cheguei a essa, tá? Cheguei a essa. Outra, essa aqui veio para cá e essa veio para cá. Cheguei a essa, tá certo? E agora a última, essa veio para cá e essa veio para cá, chegou a essa. Então eu consegui escrever 1, 2, 3, 4, 5 formas canônicas. E qual delas, professor, é aquela efetivamente que é a real? Nenhuma delas. A mais próxima da realidade é o híbrido de ressonância. Como é que eu escrevo esse híbrido, professor? Olha só. Primeiro você escreve todos os núcleos, depois você coloca o número de elétrons não ligado mínimo. Nesse caso aqui tem uma que não tem nenhuma, então não bota nenhuma aqui. E agora eu vou ver, aqui por exemplo, aqui é uma ligação simples, dupla, não importa, você tem simples, dupla, 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 simples. Então um pontilho, não é nem simples nem dupla. Aqui, simples, 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 dupla, não importa quantas. Então aqui eu tenho dupla, tá aqui dupla. E aqui por diante, você tem dupla, 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 simples, simples, e vai ser pontilhado. E se você observar, ó, na posição aqui, orto, você vai ver, na posição orto, tem uma carga negativa, na posição para, e na posição meta tem uma carga negativa. Então eu não sei exatamente qual é o percentual, eu boto delta menos e delta menos, ok? Espero que vocês estejam acompanhando e vamos em frente. Cuidado, hein, cara, porque, por exemplo, não são todos os elétrons que podem fazer ressonância. Por exemplo, esse par de elétrons daqui da piridina, esse par de elétrons não ligado, ele não pode fazer ressonância com o anel aromático. Não pode, se você desenhar ele de uma forma tridimensional, você vai ver que o par de elétrons está no orbital sp2, que ele está perpendicular ao orbital do sistema aromático. Então não pode, a ressonância é proibida. Isso é extremamente bem observado, porque a piridina, por exemplo, esse elétron, ele não faz ressonância, então ele é localizado. Sendo localizado, por exemplo, ele pode atuar como doador de elétrons, como uma base de Lewis, por exemplo, que a gente vai ver em uma outra aula. Então a piridina é uma base de Lewis, porque esse par de elétrons não faz ressonância com o sistema aromático, diferente da anilina, onde o par de elétrons faz ressonância com o anel aromático. Tá certo? Bom, alguns exemplos que você vai trabalhar sozinho, mas o movimento eletrônico, o par de elétrons do fenol, que seria essa estrutura aqui, fenol neutro, você tem a carga negativa, depois você
tem um movimento para cá, 2 em 2 elétrons, você vem para cá, veio para cá, e no final chegou aqui. Então você tem aqui o híbrido de ressonância com a carga oxigênio positivo. Por que positivo? Aqui é neutro, positivo, 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 neutro. Então delta mais. Aqui, neutro, 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 negativo, neutro. Então delta menos. Aqui, neutro, negativo, neutro, 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 negativo. Agora, essa posição, você observa que essa posição aqui é neutra, 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 neutra e neutra. Então não boto nada, tá certo? Então delta menos, delta menos, delta menos. Isso é fundamental, porque a gente vai saber aonde que tem mais densidade eletrônica, onde tem menos densidade eletrônica. No caso do fenol, por exemplo, onde tem mais densidade eletrônica seria no aromático, nas posições orto e para. Isso vai ser importante quando a gente começar a estudar a química dos compostos aromáticos. Por exemplo, aqui eu vou deixar vocês trabalharem um pouquinho o ácido fórmico e a acetona aqui seria simplesmente uma ligação que está dupla, que pode também ser alocada neutra nesse oxigênio, e aí você teria então aqui uma carga negativa e positiva. Então o híbrido seria então delta mais, porque aqui delta menos, tá? Vamos dar uma olhadinha agora, esse aqui é importante, as contribuições. Você pode perguntar, professor, mas todas as formas canônicas têm o mesmo peso? Não, muito pelo contrário. Quer dizer, algumas podem até ter, se forem muito simétricas, mas nem todas têm. Vamos olhar o caso, por exemplo, do etanoato de etila, que seria o nosso acetato de etila, né? O acetato de etila. Vamos ver a função de onda. Essa aqui seria a função de onda 1, aqui eu estou representando por essa estrutura, e eu posso botar essa seria neutra, totalmente neutra, esse par de elétrons da dupla no oxigênio, fazendo então uma ressonância, chegando agora aonde tinha 4 elétrons para 6 elétrons. Se você calcular agora a carga formal aqui, você vai ter negativo, e aqui ficou com uma lacuna de elétrons, né, com 3 ligações, 100 elétrons não ligados, calcular a carga formal positiva. E esse par de elétrons, no caso, um dos pares de elétrons desse oxigênio, pode então suprir a deficiência de elétrons, chegando a uma terceira forma canônica, que seria essa daqui, eu vou chamar de Psi3, Psi-C, seria então essa forma canônica complementar. Então, aqui a gente bota um colchete para representar que há 3 formas canônicas que podem ser escritas, principais formas canônicas do etanoato de etila. E todos têm o mesmo peso? Não. Vamos lá. Quem contribui mais para o híbrido? Na verdade, nenhuma delas existe. Nenhuma delas existe. Vamos tentar entender. Vamos escrever o híbrido e ver o que ela existe. As formas canônicas neutras em todos os átomos torna-a de maior contribuição ao híbrido. Então, observe que a Psi-A é a que contribui mais, porque ela está neutra em todos os átomos. Tá? Ela que contribuiria mais para o híbrido. Não é que ela seja ela. A gente escreve assim porque é a maneira de escrever. Mas ela tem uma contribuição, certo? A segunda, né, seria os átomos que tenham o segundo período carregados para carga positiva ou negativa, mas com os octetos completos. Vamos ver aqui, essa ou essa? Bom, aqui oxigênio eu tenho 2, 4, 6, 8, beleza. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, beleza. Agora esse carbono, 2, 4, 6, opa, aqui eu tenho um sexteto. Então esse aqui não tem, esse carbono não está com o octeto completo. Vamos ver aqui. Esse oxigênio, 2, 4, 6, 8. Esse carbono, 2, 4, 6, 8. Esse oxigênio, 2, 4, 6, 8. Opa, beleza. Então parece que essa aqui seria a segunda em termos de contribuição ao híbrido. Então, na verdade, essa participação desse par de elétrons é extremamente importante. E essa aqui tem uma participação importante. Você vai ver na concepção da molécula. Agora, se tiverem cargas negativas que não tem octeto, nem octeto, nem completo, você vai passar para a terceira. Cargas negativas postam-se melhor em átomos mais eletronegativos. Lógico, né? A carga negativa prefere se colocar em átomos mais eletronegativos. E cargas positivas preferem se colocar em átomos mais eletropositivos. Uma certa lógica. Para que serve isso? Bom, teremos então aqui o híbrido, não sabemos o peso, mas sabemos, por exemplo, nesse caso, que a Psi-A, que ela é totalmente neutra, é a que contribui mais ao híbrido. Depois vem a Psi-C, que tem octeto o quê? Completo em todos os átomos. E a Psi-B seria a que menos contribui, porque tem o sexteto aqui. Então,
vamos aprendendo esse negócio. Para que serve isso, professor? Serve, por exemplo, para a gente ter uma noção, olha lá, delta menos, e aqui são dois oxigênios, delta menos, o outro leva delta mais. Então deu para perceber que esse oxigênio é onde tem a maior densidade de elétrons. Isso é muito importante na hora da reatividade. Na hora, por exemplo, de atuar como base de lixo, receber um próton. Então a gente vai ver isso tudo. E esse carbono aqui, mesmo que quando você olha essa estrutura que tem 1, 2, 3, 4, você observa que tem um delta mais aqui. Então, na verdade, esse carbono ele tem uma afinidade por elétrons. Então a gente vai chamar ele de eletrofílico. Então essa teoria de ressonância ela é extremamente forte, que será complementada pela teoria dos orbitais moleculares, que será tema da nossa próxima aula, ok? Então, tá aqui, são duas questões que eu coloquei em prova, tá certo? E pensem nela com carinho e tentem resolvê-la, né? Foi criada por mim, na verdade não vai encontrar em canto nenhum, em livro nenhum, vai encontrar no livro que você pode pedir para mim, mas leiam ela com calma, que tem a ver com ressonância. E se você tiver interesse do livro Os Fundamentos de Química Orgânica, que não está publicado, ele é uma apostila livro, você pode mandar então um e-mail para mim, que eu gratuitamente mandarei para você. Obrigado, espero que tenha sido útil essa aula para você e até a próxima.